Olá, meu nome é Ademir Casella, eu sou professor da Universidade Federal de Santa Catarina, UFSC, que se localiza na região sul do Brasil, e atuo no programa de pós-graduação em agroecossistemas, onde realizo pesquisas sobre o desenvolvimento territorial sustentável e agricultura familiar. E eu coordeno o Laboratório de Estudos da Multifuncionalidade Agrícola e do Território, o LEMAT. Eu estou acompanhado aqui pelo meu colega Oscar Rover, também da UFSC, do mesmo programa de pós-graduação. O professor Oscar é responsável pelo Laboratório de Comercialização da Agricultura Familiar, o LACAF, com diversas iniciativas de pesquisação relacionadas à comercialização da agricultura familiar, sobretudo de produtos agroecológicos. Nós gostaríamos de agradecer inicialmente à SEAD e o ICA pelo convite de participar deste fórum e de tratar do tema da promoção comercial dos estabelecimentos e empreendimentos geridos por agricultores familiares. As nossas intervenções vão articular o tema da comercialização de produtos e serviços da agricultura familiar com a abordagem do desenvolvimento territorial sustentável, dando ênfase ao enfoque da cesta de bens e serviços territoriais. Esse tema a gente vai explicar melhor mais adiante. Nós vamos começar com o professor Oscar, que abordará os elementos-chave para a concepção de sistemas de comercialização da agricultura familiar, já buscando relacioná-los com a abordagem do desenvolvimento territorial. Olá! Me chamo Oscar Rover e, como indicado pelo professor Casella, consideramos importante iniciar com algumas definições e contextualizações para o conhecimento básico de como se organizam os processos de comercialização de alimentos e, articulado a isto, trataremos de elementos da comercialização de bens e serviços da agricultura familiar e dos territórios rurais. Para isso, entretanto, é importante a gente iniciar com dois pressupostos dos quais nós partimos. O primeiro é de que os alimentos eles não podem ser interpretados como uma simples mercadoria, pois eles são centrais para a vida e para a saúde humana, para o conjunto da sociedade, e suas formas de produção, distribuição, produzem reflexos nas formas de organização social, na saúde humana e no ambiente natural. Este pressuposto ele remete ao tema da segurança e soberania alimentar e da geração de garantias para cada sociedade de que os alimentos estarão disponíveis não apenas em quantidade, mas em qualidade e adequação à cultura alimentar de cada grupo social. O segundo pressuposto, já bem demonstrado por estudiosos dos processos econômicos como Polanyi e Granovetter, é de que quando analisamos estes processos, percebemos que não há uma economia única, passível de ser gerida por fórmulas universalizantes. Isto quer dizer que podemos falar em economias no plural, em processos econômicos complexos, contextualizados territorialmente, mesmo que muitas vezes a força da globalização econômica possa fazer parecer diferente. Este segundo pressuposto é mais verdadeiro no caso dos alimentos, para muitos dos quais a produção é territorializada, contextualizada, e mais que a produção, nós assistimos mundo afora, nos tempos contemporâneos, a um processo de revalorização da proximidade entre quem produz e quem consome, assim como a revalorização de produtos, de bens e serviços territoriais. Este segundo pressuposto de economias no plural nos leva a um dos temas chaves deste vídeo, que se refere aos territórios onde se enraizam muitos processos produtivos, os quais se articulam com dinâmicas de distribuição e consumo, as quais também muitas vezes estão territorializadas. Apesar de os alimentos não serem uma simples mercadoria, quando eles são transacionados no mercado, eles estão sujeitos aos princípios básicos que organizam a oferta e a demanda dos produtos. Um bom exemplo disso são os bens e serviços que expressam uma identidade territorial, que possuem um marcado enraizamento, algum território,
A valorização destes bens e serviços, dessa identidade nas últimas décadas, se deve a um claro processo de ampliação da sua demanda, de uma demanda que é específica, que é por produtos específicos, que possuem qualidades específicas. A crescente demanda por produtos menos padronizados, industrializados, com variados atributos de qualidade, se insere num movimento de transformação dos sistemas agroalimentares, ao qual alguns autores, como Goodman, denominam de virada para a qualidade. Esta virada tem promovido uma crescente demanda por alimentos que podemos denominar como diferenciados, como típicos, artesanais, agroecológicos, uma demanda que tem gerado a construção social de novos mercados. Uma das suas características básicas é a busca por um maior conhecimento por parte de muitos consumidores dos processos produtivos e dos atores sociais que estão envolvidos nessas cadeias agroalimentares. Assim, novas relações sociais constroem mercados mais relacionais, mais territorializados e com identidades específicas. Entretanto, é importante destacar que a construção social de mercados para produtos diferenciados, da agricultura familiar, para bens e serviços territoriais, muitas vezes ela tem negligenciado as dinâmicas de distribuição e abastecimento. A atenção aos processos produtivos, aos protocolos de produção, reduz muitas vezes a atenção que se deve dar aos processos comerciais, que podem viabilizar ou não os resultados desejados num trabalho deste tipo. Neste sentido, destacarei a importância de maior atenção a ser dada sobre a cadeia de comercialização, seja de alguns produtos específicos, seja de um conjunto de bens e serviços territoriais. Há uma diversidade de atores que atuam numa cadeia que envolve a produção, a distribuição e o abastecimento de alimentos. Os agricultores estão no início desta cadeia, em sua maioria eles estão inseridos em territórios rurais, com baixa densidade demográfica, estão dispersos, são numerosos e muitas vezes pouco organizados. Eles representam o elo da produção, o mais importante porque sem ele não haveria os demais, porém também um dos mais frágeis. Seus produtos, de um lado, podem integrar cadeias e circuitos de comercialização mais longos, que podem ter vários intermediários, ser produzidos geograficamente distantes dos consumidores, e que, nesse sentido, produzem assimetrias informativas ao longo desta cadeia de comercialização mais longa, né? Por outro lado, pode-se gerar circuitos que são mais curtos, com menos intermediários, sendo produzidos geograficamente mais próximos dos consumidores e gerando menos assimetria informativa, ou seja, gerando maior reconhecimento dos atores envolvidos sobre os processos produtivos e sobre as dinâmicas de distribuição. Os diferentes atores econômicos que operam em uma cadeia de comercialização, abastecimento de alimentos, eles realizam vários serviços da comercialização no trabalho da comercialização. A reunião dos produtos que estão dispersos nas diferentes unidades produtivas e sua distribuição a pontos de venda no varejo são os principais serviços, especialmente quando se trata da comercialização de produtos in natura. Entretanto, vários outros serviços podem ser operados, como o processamento, o armazenamento, o transporte, a venda, sendo que todos esses serviços geram custos e valor agregado aos produtos. É certo, portanto, que circuitos comerciais que exijam menos serviços, menos intermediários e menos distâncias a percorrer tendam a ser menos custosos, a ter menos custos finais embutidos. Vamos supor um mesmo produto que ele seja produzido em diferentes lugares, tenha o mesmo valor final, né, pago pelos consumidores. Se em alguns daqueles lugares onde ele é produzido se fizer com que ele chegue até os consumidores, passando por menos intermediários, embutindo
menos serviços e custos gerais, um valor agregado maior poderia ficar com determinados atores envolvidos, por exemplo, os agricultores de um dado território. Neste sentido, vem a importância da organização dos agricultores e sua aproximação com grupos e organizações de consumidores. Contudo, para além de agregar valor através da aproximação entre produtores e consumidores, sabemos que os produtos diferenciados, típicos, orgânicos, agroecológicos, né, os bens e serviços territoriais, eles recebem um valor adicional, né, para além desta aproximação com os consumidores que possam ter. Este valor agregado, adicional, ele se deve a dois motivos básicos. De um lado, há uma grande procura por esse tipo de produtos, cuja oferta é, na maioria dos casos, ainda restrita e gera, portanto, uma valorização de seu preço. De outro lado, por suas características diferenciadas, por expressarem uma qualidade superior, recebem, por parte dos consumidores interessados, eles recebem um preço premium, ou seja, um valor adicional por esta qualidade diferencial. Neste sentido, a promoção, seja dos produtos, seja dos territórios, o cuidado ampliado com as etapas de comercialização são centrais para que os esforços de valorização desses produtos e territórios promovam resultados efetivos para aqueles que mais cuidam, mais trabalham e são os guardiões do nosso alimento de cada dia, ou seja, os agricultores familiares. Nessa segunda parte eu vou reforçar a importância da inclusão do território entre as estratégias de comercialização da agricultura familiar. Como anunciado anteriormente, eu vou mobilizar o enfoque da cesta de bens e serviços territoriais, elaborado originalmente por um grupo de pesquisadores franceses de Grenoble, que tem como coordenador o professor Bernard Pequer. Esse grupo já tem 25 anos de pesquisa acumulada sobre o tema e nós mantemos uma parceria com o professor Pequer há mais de 20 anos. Desculpa, mais de 10 anos. De que se trata a cesta de bens e serviços territoriais? Teoricamente, consiste na oferta conjunta ou combinada de produtos e serviços territoriais com algum grau de especificidade. Esses produtos e serviços específicos estão estreitamente associados a atributos ambientais, paisagísticos, ao patrimônio histórico, arquitetônico e cultural do território. Para tornar mais claro esse conceito, eu vou utilizar o exemplo da Serra Catarinense, onde estamos executando uma pesquisa sobre o tema. Essa região é conhecida no Brasil por registrar temperaturas mais frias em um país conhecido internacionalmente por ser de clima tropical. Durante o inverno pode inclusive nevar e muitos turistas de outros estados brasileiros vêm para a Serra Catarinense na expectativa de conhecer a neve. Associada a essa particularidade climática, o meio ambiente e a paisagem da região são atrativos adicionais. Existem muitos remanescentes de matas de araucária, campos nativos, cânions, inscrições rupestres, além de diversas cachoeiras. E a esse conjunto de atrativos naturais se somam elementos históricos associados ao período do tropeirismo do século XVIII, quando se conduzia tropas de bovinos e equinos do sul do país para o estado de Minas Gerais, durante o chamado ciclo do ouro. A Serra Catarinense era um local de parada para a recomposição das tropas em função da existência de campos nativos. Esse conjunto de elementos constitui o que denominamos de cenário da cesta de bens e serviços territoriais. Um outro elemento que integra a cesta se refere aos bens ou produtos específicos do território. E aqui a noção de recursos e ativos territoriais específicos é fundamental. A diferença entre recurso e ativo é que o recurso representa um potencial a ser explorado, enquanto o ativo já está sendo de alguma forma valorizado nos mercados. A especificidade de ativos territoriais consiste, portanto, em identificar recursos territoriais específicos que podem ser ativados economicamente, ou então fazer o que os outros territórios não sabem ou não podem fazer, ou ainda fazer diferente e melhor do que os demais territórios fazem.
Voltando ao nosso exemplo, o tropeirismo na serra está na origem de alguns produtos e hábitos culinários específicos que se mantêm na atualidade no território. Um deles é a tradição de produzir um tipo de queijo a partir de leite cru e de vacas de corte alimentadas nos campos nativos da região. O chamado queijo serrano é muito apreciado por consumidores e se encontra atualmente em fase de reconhecimento de uma indicação geográfica. Trata-se de um selo de qualidade que atesta seu vínculo com o território. Um outro produto associado à história do tropeirismo é a carne frescal, que consiste num tipo de carne curada com sal, na época como forma de conservação, e atualmente muito apreciada para preparar assados de alguns pratos típicos da região. Mais recentemente, a partir de meados dos anos 60, foi introduzido na serra o cultivo da maçã. O microclima da região propicia frutos de qualidade superior, especialmente da variedade Fuji, que teve uma excelente adaptação neste território. Frutos maiores, mais avermelhados, teor de açúcar elevado e melhor crocância. A maçã é o principal produto comercial da região, mas a maior parte dela é comercializada sem nenhuma referência ao território. Ou seja, a especificidade territorial, neste caso, se perde pelo fato dessa maçã ser comercializada misturada com maçãs de menor qualidade de outras regiões produtoras. Na última década do século passado, também associado ao clima da região, teve-se a introdução dos chamados vinhos finos de altitude, que têm sido muito bem apreciados por turistas e estabelecimentos especializados no comércio desse vinho. Por fim, da simbiose de um inseto denominado cochonilha e uma planta típica da região, a bracatinga, tem-se a produção de um mel diferenciado, o melato, que tem menor concentração de açúcares, portanto ideal para o consumo de diabéticos, e um conjunto de outras propriedades medicinais. Teríamos mais exemplos de produtos típicos, mas o importante aqui é destacar que este território tem um excelente cenário, diversos produtos específicos, com potencial de serem associados ao turismo rural e, em particular, ao agroturismo, feito por agricultores familiares, que inclusive se encontram em franca expansão na região. Essa coleção de produtos territoriais específicos, serviços de qualidade e um belo cenário podem gerar uma renda de qualidade territorial, a ser apropriada pelo conjunto de atores implicados com a construção da cesta. O maior desafio para a construção da cesta de bens e serviços territoriais se encontra na criação ou aprimoramento do sistema de governança territorial, de forma a articular os diferentes atores, públicos e privados, envolvidos com esses produtos e serviços. Em síntese, uma cesta de bens e serviços territoriais pode ser definida como a articulação de ações mercantis e não mercantis entre atores locais, repito, públicos e privados, com o propósito de criar uma oferta compósita ou heterogênea de atributos territoriais. Para tanto, é necessário construir uma imagem específica dos produtos e serviços do território, com a incorporação do simbólico e do material, priorizar mercados locais e regionais e promover o reconhecimento dos produtos e serviços da cesta pelos consumidores. E, por fim, criar ou aprimorar o sistema de governança territorial. Uma crítica recorrente associada à cesta consiste em afirmar que se trata de uma abordagem apropriada somente a territórios que reúnem um conjunto de características exemplares, como as aqui apresentadas. A resposta a esta crítica passa em reconhecer que o ato de inventariar e revelar recursos territoriais específicos, alguns inclusive esquecidos, subestimados, negligenciados pela população local, representa uma forma de criar uma nova dinâmica territorial. Dito de outra maneira, a mobilização e a criatividade dos atores territoriais podem compensar a menor atratividade ambiental e paisagística ou a pouca incidência de recursos específicos de um dado território. O contrário também é verdadeiro. Um território bem servido de recursos e ativos territoriais específicos e com um belíssimo cenário pode desperdiçar essa potencialidade pela carência ou fragilidade da atuação dos seus atores. Para fazer uma articulação mais direta com a apresentação do professor Oscar, destaco que as produções orgânicas e agroecológicas da agricultura familiar tendem a ser comercializadas sem nenhum vínculo com o território.
O desafio, neste caso, reside em integrar o território aos produtos e serviços de qualidade, enquanto um elemento adicional a ser comercializado. Estamos finalizando a nossa apresentação e, para aqueles que desejarem aprofundar um pouco mais sobre o enfoque da cesta, sugerimos assistir um vídeo que trata do tema e que está disponível no nosso site. Em nome dos integrantes do LEMAT e do LACAF, agradecemos mais uma vez a SEAD e o ICA por esta oportunidade de discutir o tema da comercialização, que consideramos central para agricultores familiares e para todos aqueles que assessoram esse tipo de agricultura. E desejamos uma ótima discussão durante este fórum. Muito obrigado.